Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje nós temos o prazer e a companhia do pastor Samuel. Pastor Samuel, nosso amado pastor aqui da nossa região. Ele é pastor na Igreja Batista do bairro Guanabara, em Belo Horizonte. Ele veio de Guiné-Bissau, mas já está conosco aqui no Brasil há 12 anos. Tem várias coisas para nos contar, uma experiência muito bacana de vida e de superação e de desafios. Um prazer, pastor, estar com você aqui. Prazer. Desde já, louvado seja Deus. É um prazer ter você conosco, que nos acompanha. Louvado seja Deus pela sua companhia. Eu gostaria que nós lêssemos um texto antes de começar. Está em Efésios no capítulo 5, os versos 1 e 2 dizem o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejamos então imitadores de Deus e vivamos em amor. Nessa perspectiva, pastor Samuel, de uma vida que procura imitar o Senhor, de uma vida que procura viver em amor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é o pastor Samuel. Aliás, antes, né? Vamos começar do começo. Quem é o Samuel primeiro? Bom dia, eu sou Samuel, né? Eu sou de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país da África, fica na costa de África. Eu estou aqui no Brasil, eu veio para estudar, né? Formei na teologia, agora estou fazendo psicologia. O senhor veio lá de Guiné. Guiné é um país lusófono, não é isso? Isso. Nós temos uma relação, então, entre essas duas nações. Uhum. Imagino que tenha praias muito bonitas lá também. Tem as praias muito bonitas. Muito bom. Mas eu acho que o Brasil tem uma praia mais bonita do que lá. É mesmo? Tem mais. Bom, nossas praias ganharam. Muito bom. E pastor, como foi a sua infância? Você veio para o Brasil na infância ou a sua infância foi em Guiné? Bom, a minha infância foi em Guiné-Bissau. Eu fui para o Brasil com 25, 26 anos, né? Eu nasci numa família que é cristã, numa igreja batista, primeira igreja batista do país, né? Então eu cresci lá, depois, 20 e poucos anos que eu venho para o Brasil. A minha vinda para o Brasil com o objetivo de fazer teologia, né? Porque quando eu era criança, eu sempre tinha relacionamentos com missionários de missões mundiais que vão para lá. E tem o Joed, que é muito conhecido aqui no Brasil. Eu falo que é um dos primeiros missionários batista que foi para Guiné-Bissau, que foi para a África, na verdade. Então eu teve a oportunidade de conhecer ele. E também eu tive muita oportunidade de trabalhar com meu tio, que é pastor de Primeira Batista de Guiné-Bissau. Então, eu sempre no meu coração, o meu desejo é fazer ciência de informação. Fazer ciência de informação para poder crescer na vida economicamente falando, né? Mas uma coisa sempre estava ardendo no meu coração sobre chamado. Trabalhar na obra de Deus, eu estava lutando com isso. Entre curso secular e curso espiritual. Eu acabei concluindo, com a ajuda de Deus, fazer curso espiritual mesmo para poder atender o meu chamado. Então, como que o meu tio, ele conhece muito bem Brasil, ele falou comigo que tem uma faculdade em Minas Gerais, capital Belo Horizonte. O diretor, ele conhece o diretor Kivalseni, e conversou com ele, ele mandou documento para mim, ele me deu a bolsa também. Eu cheguei no Brasil desta forma. Muito bom. Isso. Veio aqui como estudante. Como estudante. Um pouco antes disso, pastor, até para a gente conhecer um pouco dessa outra cultura, acredito que com 12 anos de Brasil, não é isso? 12. Nesses 12 anos, o senhor já deve ter um paralelo de como vivem aqui as crianças e os adolescentes. É muito diferente lá de Guiné-Bissau? É muito diferente. É muito diferente, porque se observarmos, primeira coisa, estrutura de Guiné-Bissau e estrutura do Brasil. Guiné-Bissau é um país muito pobre,
e condição de vida relacionada ao Brasil. Brasil é melhor. Então as crianças não têm oportunidade, muitas das vezes, que crianças do Brasil têm. Digamos, oportunidade em todo sentido. Escola de Guiné-Bissau é muito fraco, né? Ensino é melhor que ensino do Brasil, é melhor que ensino de lá. Na questão de alimentícios, né? Tem família que criança só almoça e não tem condição de tomar café, nem janta, só almoça até outro dia. Então, isso tudo envolve e dificulta a criação da criança. Então, o desenvolvimento fica precário, pior que crianças do Brasil, né? Tem crianças que não têm oportunidade de ir para a escola, porque os pais não têm condição de pagar a escola. E tem crianças que almoçam, por exemplo, voltando na questão de alimentício, 6 horas, 5, 4 horas da tarde, porque não tem comida. Os pais foram procurar comida para poder levar para casa. Então, vender, trabalhar, fazer alguma coisa para conseguir dinheiro para comprar comida, por causa da condição. Então, isso tudo envolve na dificuldade do crescimento de uma criança, né? Então, podemos dizer que por causa disso, muitas das vezes, escola, desenvolvimento humano, na questão de fisicamente falando, passa muita dificuldade, né? Criança lá, nessas coisas assim tudo, passa muita dificuldade. Entendo. É um ponto interessante porque uma das grandes carências que nós escutamos falar para países como o Brasil é a carência de oportunidades, mas mesmo assim ainda temos oportunidades em comparação com Guiné. Muito interessante. O senhor traz assim alguma saudade de alguma coisa que tem em Guiné que não vê aqui no Brasil? Falando em saudade, muitas das vezes eu falo que eu gosto de brincar. Sim. Eu falo que o filho é pra rua, né? Sim. É pra sair, como fala, sair debaixo da asa dos pais para poder voar, né? Um pouco mais pegado os pais. Os filhos não, mas mesmo assim o filho sai, viaja, mora fora, é normal, não sente muita saudade, igual uma menina, igual filha. Mas mesmo assim bate saudade. Bate saudade da família, bate saudade das culturas que é diferente. Sei. Bate saudade da alimentação, comida, tipos de comida que tem lá que não tem aqui, né? Então isso tudo dá uma grande saudade de muitas coisas envolvidas. Colegas que cresceu junto, né? Então, tem muita coisa que envolve, que dá saudade. Pensando nesse desafio, pastor Samuel, o senhor veio para cá com quantos anos mesmo? 25 anos. Isso. O senhor larga um país, um costume, uma familiaridade, um idioma. O senhor larga isso para vir no Brasil. Quando o senhor chega aqui para estudar, na primeira semana, nos primeiros dias, qual foi a sensação? Quando eu cheguei, porque lá na Guiné-Bissau é considerado o país colônia português, né? Mas só que a gente tem a nossa língua materna, que a gente é chamado de crioulo, né? Aqui no Brasil, crioulo é outra coisa. É chamado de crioulo, né? Então, a gente nasce falando o crioulo, que é a nossa língua, que não é a cor, né? Sim. Que é a nossa língua. O crioulo, Haiti fala crioulo, que é um país que fica na América Central, que não é igual ao nosso, não é parecido. O nosso crioulo é um pouco misturado com português. O crioulo do Haiti é misturado com francês. Mas só que a gente aprende português na escola. E também tem algumas pessoas que falam português na rua. Mas a porcentagem é muito baixa, muito pouco, que falam português. Então a gente tem essa dificuldade que são da língua. Quando eu cheguei aqui no Brasil, tirando cultura de cultura culinária,
tem essa questão da língua, que eu passei muita dificuldade com a língua. Sim. Eu não entendia bem o que o brasileiro estava falando e eles não entendiam bem o que eu estava falando, né? Então a gente ficava no grande aperto, e com grande aperto nessa questão de comunicação. Eu passei muito aperto com língua, né? Porque principalmente linguagem português de Portugal, ele chama uma coisa que brasileiro chama de forma diferente. Então são umas coisas que me dificultou muito também. Por exemplo, aqui vocês falam drogaria. Lá na Guiné-Bissau a gente fala farmácia, por causa de Portugal. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa questão da drogaria, eu fiquei assustado. Eu falei, que é isso? Aqui no Brasil vende droga liberal? Assim, você entra na farmácia e compra droga. Porque eu vi a palavra drogaria, eu não consegui fazer semelhar, né? Fazer comparação. Drogaria, farmácia. Eu falei, drogaria, droga. Né? Então, por causa da linguagem portuguesa, principalmente português do Brasil, e muitas coisas que vocês falam no português brasileiro, que não é parecido com o português de Portugal, que traz uma complicação de interpretação, né? Sim. Então, e são uma das coisas que me complicou. Eu lembrei quando eu cheguei aqui, eu não sabia que aqui crioulo, aqui é outra coisa, não língua. Sim. Eu estava entrando na Faculdade Batista Mineira para a gente observar como que muitas das vezes a gente fala os missionários transcultural, missionários de missões mundiais, por exemplo. Eles passam muito aperto porque eles chegam num país onde que a comida é diferente, a língua é diferente, cultura em geral é diferente. De vez em quando eles encontram culturas parecidas em alguma coisa. Então a gente observa que isso dificulta muito o missionário fora do seu país, fora da sua cultura, né? Quando eu cheguei na Faculdade Batista, eu conversei com um jovem, ele não estava me entendendo, ele perguntou, mas você não é brasileiro? Eu falei, não. Ele falou comigo, que língua que você fala? Eu falei, crioulo. Ele ficou assim, não, estou te perguntando que língua que você fala. Eu falei, crioulo. Porque eu não sabia que aqui crioulo é outra coisa. Sim. E ele também não sabia que lá existe língua chamada crioulo. Eu e ele ficávamos aqui, entendeu? Não, eu tô perguntando da língua. Sim, eu tô falando também da minha língua. Depois que eu fiquei sabendo que crioulo não é aqui, vocês não é língua, é cor. Sei. Né? Até isso aí, até desenrolar isso deve ter dado um bom problema, né? Exato. Então são as coisas que me dificultou. Essas coisas assim, língua, comida, do jeito, por exemplo, vocês comem feijão quase todo dia, né? Sei. Comida brasileira. Então, quando eu cheguei, eu passei muita dificuldade. Na escola eu passei muita dificuldade também por causa da língua, da linguagem. Porque lá eu falava crioulo. Eu falava muito, muito pouco português. Não falava quase nada de português, né? Porque a gente nasce, aqui no Brasil, vocês nascem falando português. Lá a gente criança nasce e falando crioulo até fase adulta. Você aprende português, tem que aprender na escola, ou você estuda português. A gente não tem aquela facilidade. É uma língua comum no meio de vocês. Lá não. Lá a nossa língua normal é crioulo. Sim. Então isso tudo envolve dificuldade que eu passei aqui. Sim, aí você chega aqui para a faculdade, se depara com isso, se depara com toda essa questão. Em algum momento você falou que lá atrás, né, teve essa escolha entre a ciência da informação e o curso da teologia. Quando você percebeu essa dificuldade, longe de casa, cultura diferente, idioma diferente, bateu assim uma sensação deu vontade de desistir? Deu vontade de falar assim, poxa, eu devia ter feito ciência da informação? Teve algum momento assim de dúvida? Eu vou te falar uma coisa, talvez eu nunca, quando eu cheguei aqui, no início da dificuldade, língua, cultura, povo diferente,
não bateu arrependimento. Ah, por que eu vou fazer teologia? Não, porque foi uma certeza que eu tenho. É certeza que eu tenho, na verdade. Eu tenho certeza que, porque o Espírito Santo me convenceu disso, que é chamado pastoral para servir na obra de Deus. Mas eu fiquei com muita dúvida, Não, mas é muito difícil. Para mim vai ser muito difícil estar aqui, estudar aqui, viver aqui da maneira que está, né? Passou bateu um peso, né? Bateu um peso na minha consciência e no meu coração. Muito difícil, a dificuldade que eu vou passar para estudar. Mas nunca bateu em mim assim uma questão de desistir. Ah, não, eu vou voltar mesmo para fazer ciência de computação. Não, nunca bateu isso. Mas bateu aquele peso, Sim. né? Dor, peso. Vai ser difícil, vai ser uma coisa muito dolorosa, vai ser uma coisa muito difícil. Entendo. Exato. Esse dilema, ainda eu Isso. imagino, de enxergar aquela montanha que parece ser maior do que se dá para escalar, um desafio maior que se consegue ultrapassar. E graças a Deus você conseguiu vencer esse obstáculo. Graças a Deus. Demorou. Bom, tem algumas pessoas que eu sei. Aliás, algumas não, muita gente gostaria de viver fora do país e procurar uma oportunidade, estudar em outro país, trabalhar em outro país. O senhor demorou quanto tempo para, digamos assim, ter uma facilidade para pegar um ônibus, para ir no supermercado, para conversar com as pessoas, para aprender o nosso idioma de uma forma funcional? Demorou quanto tempo, mais ou menos, para a sua vida que ela ficasse assim, fácil, digamos assim? Então, eu falo que eu sou uma pessoa que é muito comunicativa. Sim. Eu gosto de socializar. Eu gosto de buscar para entender, para conhecer. Eu sou assim. Então, para pegar um ônibus, para ir no centro, para resolver as coisas, eu passei aperto pouco tempo. Eu acho que no máximo um ano. No máximo um ano. No máximo um ano para conseguir se virar. Sim. Para conseguir se virar. Eu acho que menos de um ano eu já estava trabalhando. Sim. Eu já estava trabalhando. Eu conheci uma menina, até faleceu. Faculdade de Batista, pai dela tem uma empresa. O pai dela, ela me ajudou no emprego lá, menos de um ano já estava trabalhando. Né? Então foi fácil. O que me dificultou muito, porque eu tive dificuldade, que é até hoje, é com a língua. Sim. É com a língua português. É com a língua. Eu entendo mais do que falar. Sim. Eu consigo interpretar, entender o sentido da palavra do que falar. Eu consigo entender mais para interpretar a coisa do que falar. Sim. Falar eu falo menos, mas entender eu entendo mais. Então, eu passei muito tempo mesmo, mais ou menos 4 anos, até eu vou te falar que até hoje, para falar português. Sim. Passo dificuldade, passo aperto para falar português. Mas tá indo muito bem, viu, pastor? Tá bem tranquilo aqui a comunicação, tá? Muito, muito bom. Dizem que o português é uma das línguas com muitas voltas. Muitas exceções, e isso dificulta muito para o estrangeiro. Dificulta muito. É uma língua com gramática portuguesa, eu acho que é mais difícil do mundo. Ela tem muitos critérios, muitas regras gramatical. Tem hora que a exceção parece que é muito maior que a regra, né? Exatamente. Realmente é um desafio, mas tá de parabéns, viu, pastor? Obrigado. Graças a Deus. Deus continue abençoando. Daqui para frente é só... Até porque a gente que é brasileiro, a gente também não fala tão assim, gramaticalmente certinho. Né? Entendi. A língua, ela é uma construção diária. Isso. Bom, pastor, pensando agora numa outra, avançando, então, essa primeira parte dessa vida, desses desafios, foi bom ter percebido como que o senhor conseguiu chegar até aqui, passou por essa
essa experiência que ela é um desafio, ela é traumática em alguns sentidos, ela é espetacular em outros sentidos. E aí agora o senhor consolidado aqui no Brasil, como que o senhor se tornou pastor? Então, é isso que eu estava falando, né? Desde criança, né? Eu senti isso no meu coração. Eu tenho certeza que Espírito Santo, Deus, por meio do Espírito Santo, ele colocou isso no meu coração para pastorear, para ser pastor. Porque muitas das vezes, talvez, eu falo que aqui no Brasil, falando sobre infância em geral, rápido antes de chegar na sua pergunta, a dificuldade de uma criança aqui e dificuldade de uma criança na África. Talvez para uma criança chegar na conclusão do que ele quer para a vida, para o futuro, aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil criança conseguir entender com facilidade o que ele quer na vida. Porque aqui, eu vou dizer que os próprios pais já... Não é todos os pais, né? Tem os pais que não têm condição de dar ponte, dar norte para os filhos poder encaminhar para o futuro melhor. Mas a maioria, vocês têm uma condição muito mais preparado do que condição lá na Guiné-Bissau. Aqui vocês têm educação escolar melhor. Por exemplo, eu não tenho certeza, 5, 10 anos para cá, você vê criança com habilidade na informática, crianças com habilidade na área de computação, comunicação. Então, isso são as coisas tudo que envolvem no crescimento e desenvolvimento de uma criança. Lá na Guiné-Bissau, você tem 10 famílias. 3 que têm televisão. Aqui, pessoas assustam. Televisão. Você viu uma criança, adolescente, até jovem, 20 crianças. Lá na Guiné-Bissau, você tem 20 crianças. 2, 3 que sabem mexer num computador. 5 que mexem bem, falando mexer mesmo. Aqui você tem 20 crianças. 18, 17, 16 mexe bem. Entendeu? As dificuldades que dificulta muito a pessoa chegar na conclusão do que ele quer na vida. Então aqui, graças a Deus, vocês têm muito mais coisas para ajudar uma pessoa a atingir o seu objetivo, alcançar o que ele quer na vida. De que lá? Quando eu cresci desde criança, na verdade, eu cresci numa família, no início, bem-sucedido. Numa família bem-sucedida. Depois aconteceu um acidente na família e a nossa vida começou, descer. Começou a cair degrau por degrau. A nossa vida desceu lá embaixo, então passamos uma dificuldade muito séria na família. Então, mas desde criança, isso comoveu dentro de mim, questão de chamado. Eu comecei a pensar também no meu coração sempre, fazer ciência de informação para poder me ajudar no futuro e ajudar a minha família também. Mas só que chamado falou muito mais alto, poder de Deus, na minha vida, falou mais alto, eu atendi chamado de Deus. Eu saí de lá com o objetivo de fazer teologia. Eu cheguei aqui, preparei, estudei e fazendo teologia. Antes de eu formei, quando eu estava fazendo teologia, eu trabalhei como seminarista na primeira igreja batista de São Benedito. Eu trabalhei lá com o pastor Emanuel Desidério por algum tempo. Depois eu saí de lá, o pastor Wagner Bragança me chamou para trabalhar junto com ele na Memorial, Igreja Batista Memorial, que fica na Concórdia, rua Itapajipe, número 13. Então o pastor Wagner me chamou para trabalhar com ele. Eu comecei com jovem, eu era seminarista também. Eu trabalhei lá, igreja, na verdade, igreja que está no meu coração, que eu amo muito. Eu sei que eles também lá me amam muito, Igreja Batista Jardim Guanabara, Memorial, Eu comecei lá, eles pediram o meu concílio, eles perceberam e reconheceram o meu chamado
Eles entenderam que Deus me chamou, né? Então eles pediram o meu concílio, eu fui ordenado lá, na Igreja Batista Memorial. Então eu fui ordenado lá, depois eu recebi convite de Jardim Guanabara. Na verdade eu fui para o Barro Preto para ajudar o Wallace, né? Depois eu fui para a Igreja Batista Jardim Guanabara, bairro Jardim Guanabara, onde que eu estou até hoje pastoreando. Então eu falo que pastorear, muitas das vezes, pessoas acham que você escolhe ser pastor. Se a gente observar Efésios capítulo 4, de versículo 11 até versículos 16 e 17, principalmente versículo 11, vai mostrar que Deus chamou pessoa para pastorear. Deus chamou pessoa para ser mestre, Deus chamou pessoa para ser evangelista e chamou para ser pastor. Então, Deus me chamou para ser pastor, mas também temos que lembrar que o pastoreio não é uma coisa que a pessoa escolhe. Eu quero ser pastor e não quero ser pastor. Eu falo muitas das vezes, pessoas que buscam ser pastor não têm chamado, porque o pastor é o chamado. E pastor tem grande desafio. E quem desiste de ser pastor por causa do desafio, não tem chamado pastoral. Eu falo isso porque para trabalhar na obra do Senhor, a gente tem que ter essa percepção de que é desafio grande, porque estamos lidando com uma coisa espiritual, onde que estamos envolvendo vida para resgatar, estamos sendo usados como um instrumento para transformar uma vida por meio do poder do Espírito Santo. Então o inimigo, ele nunca vai deixar isso, que o nosso adversário aqui é Satanás. Então a gente tem que saber que no ministério é grande desafio. Principalmente, eu falo que eu acho que, por exemplo, o pastor Wesley Cacete, o meu desafio pastoral e o desafio pastoral do Wesley é totalmente diferente. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sou estrangeiro, querendo ou não, temos um desafio com isso, porque, humanamente falando, não é todo mundo que quer ser pastoreado por um estrangeiro, não é todo mundo. Eu sou estrangeiro, eu não sou bem na língua portuguesa igual um brasileiro, claro. Então, tudo isso envolve no desafio pastoreio. Eu sou solteiro, né? Sou pastor solteiro, sou pastor jovem. Então são as coisas que envolvem no grande desafio ministerial. Não é todo mundo que tem percepção de que não. Pastor solteiro é pastor. Temos pastor solteiro na Bíblia, temos pastor solteiros hoje, pastoreando. Quem usa, quem direciona é Deus. Quem molda a vida de um pastor para andar com Deus é o Espírito Santo, entendeu? Então o pastor tem que ser amigo da palavra de Deus, tem que ter relacionamento com Deus para poder andar segundo a vontade de Deus. Mas muitas das vezes, na cabeça de muita gente, não, ele é solteiro, ele é pastor solteiro. A vida dele vai ser uma vida no pecado. A pessoa não lembra que Paulo foi solteiro, Timóteo foi solteiro, mas a vida deles foi como? Paulo foi pastor missionário, sensacional a vida espiritual dele. O Espírito Santo conduziu, o Espírito Santo capacitou, o Espírito Santo deu força para o apóstolo Paulo. Então eu falo que é mesmo o Espírito Santo e o mesmo Deus que o Paulo confiava, o Timóteo e outros pastores solteiros, e o que temos hoje, que eles confiaram em Deus, que eu confio, né? Que no desafio, nas lutas, no problema ministerial, que ajudou eles, é a mesma pessoa divina que está me ajudando a passar todos os desafios. Para te falar com toda sinceridade, meu irmão, o desafio do ministério é grande. É grande. Imagina um pastor solteiro, sozinho, pastoreando uma igreja. É desafio grande. E como que a igreja do Guanabara recebe o senhor? O senhor percebe que eles abraçaram ali o seu chamado, receberam bem, estão bem ali com o senhor? Eu vou te falar uma coisa, estamos aqui gravando, né? Sim. Mas temos que falar a verdade. Estamos aqui gravando, temos que falar a verdade. Respondendo a sua pergunta, meu irmão, a Igreja Batista Jardim Guanabara é uma igreja que, na verdade, me ama muito.
Que bom, pastor. De falar isso, uma igreja que me ama muito, é claro, isso acontece em todos os ministérios. Pastor Wesley falou uma coisa muito importante no encontro dos pastores. Sim. Ele falou uma coisa muito legal, que se você está numa igreja sem problema, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então eu falo que eu tô lá, pessoas gostam de mim demais, mas não é todo mundo que gosta, né? Todo mundo. Isso acontece em qualquer sociedade. Mas eu vou te falar uma coisa, uma igreja amorosa, é uma igreja que colhe o pastor, é uma igreja que cuida bem do pastor. Eu fiz essa pergunta pro senhor porque eu gostaria que agora o senhor alterasse um pouco essa resposta e desse um conselho para um jovem que estivesse nos escutando, uma pessoa que estivesse aqui numa carreira profissional, que diferente do chamado, não tem a certeza do que deve fazer. Uma coisa é você ser direcionado por Deus, outra coisa, por exemplo, um menino que está no 2º ano do ensino médio, não sabe se vira um empresário, não sabe se torna um engenheiro, não sabe se torna um professor, e não sabe o que fazer. Não tem uma certeza. O que você diria para essa pessoa? Então, meu irmão, primeira coisa que é muito importante, eu gosto de falar isso porque foi assim comigo. Primeira coisa, você tem que ter certeza o que você quer. Primeira coisa, tem que ter certeza o que você quer. Eu gosto de falar, eu vou repetir, eu estou sendo redundante. Na África, as pessoas conhecem a África, televisão, rede social. Para você conseguir atingir o seu objetivo, é muito difícil. Pobreza, dificuldade, desenvolvimento do país, é muita coisa envolvida. Mas mesmo num país pobre, difícil, você tem que ter certeza o que você quer. E ter certeza, entender o que você quer. Se você entender muito bem o que você quer na verdade, você vai amar aquela coisa. Essa é outra coisa. Entender e amar. Se você entender muito bem o que você quer, você vai amar. Você vai fazer aquela coisa com dedicação, com fidelidade, com amor. E aquela coisa vai progredir. Vai progredir. Então, um jovem, um adolescente, um júnior, um pré-adolescente, uma criança que está crescendo, já está tendo entendimento, percepção, ele tem que saber o que ele quer, ter certeza e amar aquela coisa. Tem que ter isso. E isso vai levar ele a dedicar, fazer com amor, com fidelidade. É isso que eu falo muitas das vezes. Ser cristão não é uma coisa de simplesmente uma camisa. Eu estou aqui, eu uso camisa amarela. Eu saio daqui, eu vou num estádio assistir um jogo. Eu pego outra blusa, de Cruzeiro, de Galo, de Flamengo, do Inter, de outro time, eu uso. Eu chego na minha casa, eu vou sair com a minha esposa, ou namorado, namorada, outra pessoa, eu uso outro tipo de camisa. Eu falo, não, o cristão é uma camisa só. É uma camisa só. Você pode estar na política, você pode estar na empresa, você pode estar como jovem, na escola, um adolescente, namorando. A vida cristã é uma só. Você tem que transformar o que você está fazendo para viver aquela coisa proclamando o reino, o nome de Deus. Eu gosto de falar, ser cristão na política. Ser cristão na política, muitas das vezes, por exemplo, pessoas votaram em você. Você é deputado, você é vereador. Você tem que servir o povo com dignidade, com fidelidade, com sinceridade. Para mim, aquele é ser cristão na política. Você está trabalhando numa empresa, um jovem, um adolescente, um adulto. Aquela empresa confiou e deu oportunidade para você. Então você vai viver o cristianismo naquela empresa. Cumprir o seu horário de serviço, fazer com fidelidade, com amor, sem malandragem nenhuma. Para mim, aquele lá é o cristianismo. E também aquele lá é ser humano.
é ser cidadão. É mostrar que você é uma pessoa certa, uma pessoa que escolheu e sabe, entendeu e ama o que você está fazendo. Sim. Então, o que eu tenho para falar para jovens hoje, muitas das vezes, jovens ficam perdidos. Muitas das vezes, jovens ficam perdidos no que eles querem fazer, querem escolher, querem comer, dormir. Em geral, eles ficam perdidos muitas das vezes porque eles não tinham uma pessoa, muitas das vezes, um princípio, uma coisa para que eles possam segurar, para seguir, para nortear a vida deles. Então, muitas das vezes, eles ficam perdidos. Por exemplo, temos o livro de Josué, capítulo 1, de versículo 7. Podemos olhar de versículo 1 até o versículo 7. Todos os versículos mesmo do capítulo 1. Mas o mais essencial, o que eu quero falar? O versículo 7. O contexto aqui do Josué, Deus estava conversando com ele porque Moisés tinha morrido. Então ele teve que dar continuidade ao ministério do Moisés. Do Moisés, exatamente, isso mesmo, desculpa. Do Moisés. Ele teve que dar continuidade. Para dar continuidade, ele teve que ter na vida dele Deus no centro. Sim. Ele teve que ter Deus no centro. Para ter Deus no centro, é a palavra de Deus no centro. Para te direcionar, para te dirigir, para te conduzir, para te ensinar, para te mostrar fazer as coisas. Então, no versículo 7 vai falar: não afasta da minha lei, porque vai ser a bússola na sua vida, para você administrar, para você liderar, para você namorar, casar, dirigir a sua família, conduzir, ser fiel, é a palavra de Deus. Então, nós como crente temos isso. Salmos capítulo 119, versículo 105, vai mostrar a mesma coisa, a importância da palavra de Deus na vida da igreja. É bússola, é guia, é a luz que nos conduz secularmente e espiritualmente. Então, jovem, adolescente, adulto, tudo que vamos fazer na vida, temos que ter palavra de Deus como centro da nossa vida. Guia para poder fazer as coisas. Gente, eu gostaria de direcionar para você que está nos ouvindo, essa palavra ela é especial. Normalmente é uma das principais dificuldades hoje de quem vai entrar no mercado de trabalho, é entender qual a sua vocação, qual a sua certeza. Se lembre do que o pastor acabou de nos ensinar. Tenha um princípio em torno da palavra de Deus que você vai conseguir direcionar a sua certeza, porque aonde você for, se você for com o propósito de ser um bom cristão, levar a palavra de Deus, o próprio Deus vai te colocar em um local onde você vai trabalhar com amor, que é o principal. Fica registrado aqui também uma outra colocação. Não é porque nós estamos em Brasil, Estados Unidos ou lá na África. As oportunidades, elas são um pouco mais aqui, um pouco mais lá. Enfim, não adianta você ter boas oportunidades se o seu coração não estiver no lugar certo, se ele estiver cheio de dúvidas e não estiver com o princípio correto direcionado. E não tem melhor princípio do que o princípio da palavra. Quantas pessoas têm boas oportunidades, não aproveitam essas oportunidades porque não tem um princípio sólido em torno da palavra. Verdade. E as desperdiçam. Verdade. Pastor, dando seguimento, e agora? O senhor tem feito alguma outra formação? O senhor tem dado seguimento em alguns outros desafios na sua vida? Como é que tá? Exato, é isso, pegando até o gancho no que eu falei e o que o irmão também acabou de dizer, é sobre isso. Aqui no Brasil, na África, em outra parte do mundo, é entender e saber. Por exemplo, hoje eu estou aí, eu nasci num continente África, um país Guiné-Bissau, que condição é totalmente diferente que o Brasil e outra parte do mundo, mas eu sempre focava, eu tenho foco. Sim. Eu tenho focado, entendido muito bem o que eu quero.
né? Então, eu perdi com a sua pergunta. Os desafios do senhor daqui para frente, quais tem Exato, sido? estou fazendo até psicologia. Psicologia, Estou fazendo pastor? psicologia, dando Que continuidade. Para mim, estudar Sim. é para sempre. Eu estou fazendo psicologia, eu estou no 2º ano, estou indo já para o 3º, graças a Deus, e vou continuar estudando. Antes da gente encerrar, eu queria indicar o livro aqui do Eberkamp Jr., eu trouxe até para mostrar, que é o Amando a Deus no Mundo por uma cosmovisão reformada. Esse livro ele é muito bom, ele vai te direcionar, vai ensinar como você pode entender o mundo na perspectiva cristã. Amando Deus no mundo por uma cosmovisão reformada. Fica aqui a indicação para você dessa leitura. Com certeza uma leitura que vai abençoar a sua vida. Link nos cards, como o pessoal fala, né? A gente vai colocar ali na descrição, se for possível, se o YouTube permitir. Se não, não deixe de aproveitar essa boa indicação que o pastor nos trouxe. Muito boa indicação, viu, pastor? Obrigado. Pastor, já caminhando aqui para o final, para o futuro, o senhor tem assim, algum projeto já em mente que o senhor está direcionando para o futuro? Para o futuro, eu quero casar, né? Ah, que benção! É muito bom. Eu quero que... Brincadeira à parte, mas falando sério, eu quero casar, ter minha família, né? Orando, que casar, ter minha família. E eu tenho um projeto também, lá na Guiné-Bissau. Eu quero criar uma escola com um centro, um orfanato, para ajudar crianças necessitadas. Muito, muito bom. Deus abençoa. Amém. Deus abençoe esses planos. Amém. E direcione. Pastor, obrigado. Bom, essa palavra que o senhor deu para a juventude é muito boa, viu? E ela serve não só para a juventude, ela serve para todos nós. E ela serve para todo mundo que às vezes chega no momento e que dá aquele bug, que dá aquela dificuldade. E eu gostaria só de resgatar uma outra coisa que o senhor trouxe aqui para nós, que é o seguinte: na própria igreja, às vezes, enfrentamos opiniões diferentes. A vida é assim, não é? A vida é assim. Ela na igreja, numa empresa, numa escola, num grupo de amigos, numa família. E é bom quando aprendemos a conviver com opiniões diferentes. Verdade. Isso é muito bom e é um conselho muito útil para o nosso país e para a nossa vida de uma maneira geral. Pastor, bom, um bate-bola rapidinho aqui, o senhor já trouxe a indicação do livro, né? E uma indicação de um filme, pastor? Um filme, eu indicaria Paulo Apóstolo de Cristo. Eu indicaria um filme muito bom para assistir. Eu indicaria também os Crônicas Nárnia, né? Ele é boa, ele é muito bom. É um filme bacana. E o Peregrino, ele é muito bom. Sim, muito bom. Filmes excelentes. Verdade. Muito bom. Paulo Apóstolo Paulo Apóstolo de Cristo. Assista com lenço. Para secar as lágrimas. Bom, tem um lugar assim, que o senhor gosta muito de ir, pastor? Ou aqui no Brasil, ou em Guiné, não sei, ou em algum lugar? Tipo lazer? Um lugar para lazer, para descanso. Aham. Eu não sou muito de sair muito assim. Mas eu gosto muito desses lugares, por exemplo, tipo Brumadinho, o Iotim, essas coisas assim. Eu gosto de natureza, arte do ser humano, capacidade que Deus deu ao ser humano de criar, passear, parque, esses lugares assim eu gosto. Muito bom. Eu gosto. Pastor, um conselho que o senhor deixa pra gente? Continua seguindo Cristo, né? Sabendo que vai ter dificuldade sempre, vai ter a luta, nunca desistir, continuando firme, focado, fixado na Cristo, sem desistir. Pode vir luta, provação, perseguição, muitas coisas, nunca abandona Cristo, porque Cristo é a única solução para nossas vidas, é a esperança da vida eterna. Amém. E para fechar, por último, pastor... Ler a Bíblia é oração. Temos que ler a Bíblia para crescer espiritualmente, para sustentar, para ter sustentabilidade, raiz, segundo os Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2, 3.
Até versículo 6, na verdade, de capítulo 1, mostra qual que é a importância de ler a palavra de Deus. Sim. Leia a Bíblia e ore. Não deixe. Um versículo, pastor, para a gente fechar. Um versículo, eu vou deixar Josué capítulo 1, versículo 7. Perfeito. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Eu imagino que tenha sido interessante para você. Nos abençoou muito, pastor. Obrigado. Seja muito obrigado pela sua disposição, por ter aberto um horário na sua agenda. Muito obrigado. Sabemos que a vida de um pastor não é fácil, a agenda é apertada. Obrigado pelo carinho conosco, pela disposição de estar aqui. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Pedimos que abençoe a vida, o ministério, Amém. a igreja, a sua Amém. família. Obrigado. O senhor já compartilhou que já está um tempo sem ver o pessoal lá em Guiné. Muito tempo. Que o Senhor abençoe uma próxima oportunidade de poder estar indo lá rever os seus familiares também, ou que eles possam estar vindo aqui de qualquer forma. Enfim, que Deus possa abençoar a sua vida e ministério como um todo. Amém. A você que nos assiste, muito obrigado. Obrigado por ter estado conosco esse tempo. É um prazer a sua companhia. É um prazer aquilo que você tem feito aqui, de estado conosco esse tempo. Eu gostaria de pedir a você, nos ajude compartilhando esse conteúdo, curtindo esse vídeo e assinando aqui o nosso canal. Prazer, fique com Deus e até a próxima.